Fala pessoal, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Apps na Prática. E no vídeo de hoje eu vou continuar essa série do Microsoft Teams com o Microsoft Power Apps, mas vai ser um vídeo praticamente um vídeo de modelagem de dados e arquitetura aí. Por quê? Não sei se você já está acompanhando essa série, a gente está aí com o aplicativo Ideias que você está vendo aqui, e esse aplicativo eu vou utilizar ele para explicar conceitos fundamentais para você, desenvolvedor de Power Apps, aprender aí sobre relacionamento entre tabelas, né? Como você vai fazer isso dentro do DataVS, dentro do DataVS for Teams, tá? Então é um vídeo muito completo aí sobre relacionamentos. E se você aí talvez, Daniel, não estou entendendo muita coisa, talvez é porque você precisa entender um pouco desse aplicativo. Eu já vou passar uma contextualização desse aplicativo para você entender. Eu quero que você saia daqui, né, realmente entendendo sobre relacionamentos, essas dicas importantes de performance, porque você precisa criar uma relação dentro do DataVS do que você ficar utilizando funções como lookup e tudo mais, que aí dá uma sobrecarga muito grande para o seu aplicativo. Mas no vídeo anterior aí a gente já deu um overview bem legal sobre configurações no DataVS for Teams, já mostrei melhor esse aplicativo, mas vou mostrar novamente rapidinho para vocês antes da gente entrar na parte de modelagem de dados. E na próxima aula a gente vai personalizar esse aplicativo, vamos fazer várias coisas interessantes, vou mostrar aí muitas dicas aí de como foi criado esse aplicativo, né? Então acho que nada melhor a gente ver pessoas experientes criando aplicativos modernos, robustos, porque querendo ou não, você pode ter feito dois aplicativos idênticos, né, por duas pessoas diferentes, mas esses aplicativos eles não vai ser aí com os mesmos códigos, com as mesmas estruturas, vai ter alguma coisa diferente porque foram duas pessoas totalmente diferentes. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e deixar o like, isso ajuda bastante o canal crescer, beleza? Então bora pro vídeo agora. Então o aplicativo de ideias que nós mostramos aqui na aula anterior é esse aqui, né, onde que você tem na verdade dois aplicativos, um para funcionários criarem ideias novas, né, e outro aí para campanhas, para os gerentes aí criarem campanhas novas de segurança do trabalho, né, outros assuntos aí diversos. Então esse é um aplicativo bem completo aqui que vocês vão ver, tá? Mas agora eu quero começar, né, a mostrar para vocês, antes de entrar aqui na parte de customizações, né, de fórmulas e sim, quero mostrar para vocês a arquitetura desse aplicativo e depois a gente vai mostrar a modelagem de dados, tá? As referências e tudo mais. Então legal, pessoal, essa aqui então é a nossa arquitetura do nosso aplicativo. Vou explicar tudo aqui para vocês. Vocês podem ver aqui em cima que a gente tem os nossos aí stakeholders, né, ou aí os nossos usuários que vão estarem aí, né, usando os dois aplicativos. A gente tem aqui os managers, né, que seria aqui o gerente, e a gente tem aqui os membros, né, ou os convidados aí que vão utilizar o aplicativo Ideias, tá? Então, olha só, os gerentes, o que eles podem fazer, né? Como entradas deles, eles podem criar, editar ou deletar novas campanhas, né? Campanhas aí de ideias. E ele também pode aí fazer atualizações nas configurações dentro do aplicativo. Que não pode, já vou mostrar melhor para você que configurações são essas. Como saída deles, né, o que eles podem visualizar? Eles podem visualizar todas as ideias que foram criadas, né, os gerentes, então podem visualizar as ideias dos funcionários, né, e as métricas, né, qual que é a que foi mais curtida, qual que não foi, qual que é o prazo que está acabando aqui, né, para validação dessa ideia, tá? Então tudo isso, né, é o que o manager pode fazer dentro, aí só lembrando, né, o manager pode fazer isso dentro aqui do aplicativo, aqui ó, do aplicativo Manage Ideas, tá? Então são dois aplicativos, mas que estão interligados, a gente já vai ver até aqui dentro. Então beleza, já que os gerentes podem fazer mais sobre as campanhas, né, os inputs são as campanhas, né? Já os inputs aqui dos membros, né, são as ideias, né, submeter novas ideias, tá? E votar também nas ideias melhores, né? Isso aí é bem interessante. E como saída, né, eles vão postar aí tudo que estão fazendo lá, as ideias no canal do Teams, né, no canal do Teams aqui. Eles podem visualizar as campanhas, obviamente, né, eles têm que visualizar
qual campanha aí que para eles estarem submetendo novas ideias para aquela campanha. Eu tenho uma campanha de segurança que foi criada para o meu gerente. Beleza, o gerente quer mais ideias para melhorar a segurança, que a gente está tendo muito quase acidentes aqui dentro da minha organização. Ele vai visualizar essa campanha e vai, né, visualizar também as ideias dos outros funcionários, né, até para não ter ideias repetidas, né, e talvez servir até de inspiração para aquelas ideias, tá? Então, bacana. Então aqui, olha só, aqui a gente entra, né, agora nos nossos 3 conectores que nós temos aqui dentro do nosso aplicativo. A gente tem um conector do Office 365, tá? Dos usuários do Office 365. A gente tem um conector aqui do Teams e também aqui o conector do Microsoft Dataverse. Aqui o nosso conector do nosso Office 365, o Office 365, né, é onde os usuários são cadastrados, né, a gente vê os usuários ativos, né, as informações dos usuários. Então, tanto, né, para o aplicativo aqui dos gerentes, tanto para o aplicativo aqui da ideias, né, eles obtêm informações dos usuários através do conector do Office 365, né? Você sabe que o PowerOS tem mais de 500 conectores, um deles é o do Office 365. E o que esse conector ele tem como saída para os aplicativos, né? Ele vai passar as informações, os detalhes do seu usuário, né? Por exemplo, o nome do usuário, o telefone, principalmente quem é o gerente, o supervisor, né? A hierarquia organizacional ali daquele usuário está todo interligado aqui no Office 365. Dá para você colocar também em outros locais, mas aqui também dá para utilizar e coletar essa informação do Office 365. E aqui as fotos, né? Então aquela foto que você coloca lá no seu perfil do Office 365, que aparece em todos os lugares, né? Aqui para você obter essa foto, né? No PowerOS dá até para você fazer diretamente por funções, mas você obtém de todos, né? Aí também utilizando o conector do Office 365. Beleza, então basicamente é só isso, né? E aqui o conector do Teams, né? Como entrada, né? Aqui, olha só, as equipes, ele vai ter aqui possibilitar configurar tanto as equipes, né? Aquelas equipes como todo, e dentro das equipes a gente tem os canais, né? Então isso aqui ele dá essa informação para onde? Olha só, se a gente for vendo aqui, ó, se a gente for seguindo aqui para os 2 aplicativos, né? Para os 2 aplicativos. Essa arquitetura aqui eu peguei até diretamente no site da Microsoft. Seria legal até botar setinhas assim, né? Para facilitar aqui. Se você for fazer aí na sua organização, algo assim, eu aconselho muito todos os seus aplicativos. E aqui como saída, né, ele vai aí ter também as mensagens, aquelas coisas que a gente passa lá depois que um usuário novo cria uma ideia nova, né, ele vai pegar o conector do Teams e vai postar no canal, né? Então por isso aqui Team Channel Messages. E também algo interessante que dentro do Teams você tem aí outros modos, né? Você tem um modo padrão de cores, visual ali, do design, mas também tem o Dark Mode ali, né? Que eles chamam, e o alto contraste, né? Então, o seu aplicativo, ele já foi feito, eu vou até mostrar para vocês já, que se você estiver usando o padrão do Teams de alto contraste, fica as cores mais fortes, né? Não fica esse azulzinho com roxo mais clarinho, não. Ele fica cores fortes ali, eu já até usei por muito tempo, mas depois você enjoa. E então o seu aplicativo também vai ficar da mesma forma, né? Então ele tem essa parte de mudança. E por fim, né, que agora a gente vai entrar, é os conector do Microsoft Dataverse. O conector do Microsoft Dataverse, né, ele está interligado a ambos aplicativos, né? E uma coisa interessante que você tem que saber que apenas um Dataverse, né, ele conecta as mesmas tabelas. Por exemplo, o aplicativo de ideias vai ter aqui, né, a mesma conexão com a mesma tabela. São 2 aplicativos diferentes, mas o banco de dados é o mesmo. Isso que está mostrando aqui, ó, você vê que está tudo interligado, né? Ó, se você for vendo aqui, ó, você vem por aqui, né, chega no Dataverse aqui, você vem também por aqui, olha só.
e também chega no Dataverse aqui. E o que tem dentro do Dataverse são as minhas tabelas, né? A tabela de ideias, a tabela da campanha, a tabela para armazenar os arquivos, a tabela para armazenar imagem, a tabela para armazenar aqui as questões ali que a gente já vai até mostrar as questões de cada ideia, né? As respostas, as configurações e as configurações do usuário. E isso aqui agora a gente viu então a parte da arquitetura do aplicativo. Então lembre-se, o que é uma arquitetura? Se o seu gerente fala, Daniel, eu quero aí uma arquitetura, você faça a arquitetura do aplicativo, você vai entregar isso aqui para ele, né? Não, Daniel, eu quero ver a modelagem de dados do seu aplicativo. Então você vai mostrar agora o que a gente vai mostrar para vocês, que é a modelagem somente aqui, né, do Dataverse, né? A modelagem é relação a dados, tá? A arquitetura é relacionada desde os usuários, aos aplicativos, conectores, né, e também a tabela de dados. Vamos ver então agora a nossa modelagem de dados. Então olha isso, pessoal, de primeira, talvez você se assuste aí, meu Deus do céu, sou acostumado a criar um aplicativo com tabelas separadas, isso aqui tá muito complicado para mim, Daniel. Calma que a gente vai desmistificar isso aqui, como a gente sempre faz, para falar de uma forma prática para você entender. E aí você vai ver que no final não tem muito problema, tá? É interessante, aqui vai ser até uma aulinha de banco de dados esse vídeo aqui com vocês. Então, primeira coisa, né? O que são esses retângulos aqui, né? Esses retângulos aqui são nada mais nada menos que as nossas tabelas, né? Então aqui, olha, eu tenho uma tabela de campanhas, né? Ou seja, onde vai armazenar todas as campanhas, campanha de segurança, campanha de produtividade, campanha de não sei o que. Aqui a tabela de ideias, tá? Tabela de ideias, onde vai colocar, eu tenho aqui, é melhor a gente colocar fitas para separar aí as mesas dentro do ambiente de trabalho. Então é uma ideia que vai vir aqui. Então dentro dessa tabela a gente tem as colunas. Então imagina um Excel, né? Você tem uma tabela chamada campanhas e você tem aí dentro dessa campanha, dentro dessa tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 colunas, né? Então a gente tem a coluna aqui de ID, que seria o identificador único para a gente não ter campanhas repetidas, mesmo que a gente tenha nomes parecidos ou iguais, a gente não vai ter aí problema, porque os identificadores únicos, né, são sempre diferentes. Nunca vai ter uma campanha com o ID 1, mesmo que se eu apagar ela um dia e criar uma outra campanha, vai começar com 2, tá? Então o ID é isso. Então aqui a gente tem 7 colunas, né? E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabelas, né? Essas 9 tabelas estão dentro lá do Dataverse, né? Então elas estão aqui embaixo, igual vocês viram na imagem anterior, e elas estão totalmente interligadas. Se a gente for olhar isso agora no Teams, olha só. Então aqui eu já estou dentro das tabelas, né? E eu já ensinei na aula passada como você entrar nessa tela aqui. E aqui a gente tem as nossas tabelas, né? A tabela de ideias, a tabela de campanhas, de arquivos, de imagem, todas aquelas que vocês viram. Vamos entrar aqui na campanha, né? Lembra que eu falei que tinha 7 colunas? Olha só, quando eu entro aqui na tabela campanha, olha só, estou aqui em colunas, eu tenho várias colunas, né? Estado da campanha, outras colunas, a cover image que eu mostrei lá para vocês, criado, a data de criação, tudo isso, né, são as colunas aqui dessa tabela de campanhas. Mas Danilo, por que aqui está aparecendo, sei lá, deve ter mais de 20 colunas aqui e lá no nosso modelo não está aparecendo todas? É porque não precisa colocar todas lá, porque senão ia ficar um negócio muito grande. A gente coloca as principais, as que foram criadas pelo usuário, né, pela pessoa que criou o aplicativo. Por quê? Porque a grande maioria ela já vem com um padrão do nosso Dataverse for Teams. Se você já trabalha com SharePoint, você sabe que, por exemplo, a coluna criado por, modificado por, ela já vem criadas aí. Você não precisa estar criando a coluna ID, né? Aqui é a mesma coisa, mas você tem muito mais colunas por padrão, né? Se você vir aqui em todos, né, e colocar aqui, olha só, por padrão, então você vai aparecer aqui praticamente todas as colunas, né, por padrão, ó, modificado por, proprietário,
razão do status, registro criado, né? Você tem inúmeras, né, colunas já criadas aqui. Você tem aqui as colunas gerenciadas, né? E você também tem as colunas personalizadas, tá certo? Não vou entrar tanto a fundo assim com vocês, porque agora a gente está falando da modelagem de dados. Mas uma coisa importantíssima na modelagem de dados que você tem que entender é isso aqui, olha só. Você tá vendo aqui, né? Aqui tem as interligações entre as tabelas, né? Por que que acontece isso? Porque a gente não um modelo de banco de dados, se a gente quer criar um aplicativo escalável, a gente tem que fazer essas nossas relações, que a gente chama relacionamento entre tabelas. Por exemplo, a tabela de campanha de segurança, você concorda comigo que a gente tem várias ideias que podem estar na mesma campanha de segurança, mas a gente só tem uma campanha de segurança, né? E dentro dessa campanha de segurança a gente pode ter uma ideia para a parte administrativa, uma segurança na parte, por exemplo, do corredor, outra para a parte de extintores, outra ideia para a parte do banheiro, enfim, vai que é uma campanha de segurança aí, né, para aquele departamento. Então você tem várias ideias, né? Então você não precisa colocar, por exemplo, imagina só, se eu criasse uma coluna para cada ideia aqui dentro da campanha, ficaria uma tabela enorme, sei lá, com mais de 200 colunas, poderia ter mais de 200 ideias, né? Então teria que armazenar uma ideia diferente em cada coluna. E, pô, isso é totalmente inviável. A gente não cria aplicativo assim. Eu até falo, se o seu aplicativo tá dando mais que 20 colunas aí personalizadas, que você mesmo colocou, é porque tem alguma coisa errada na sua modelagem de dados, porque geralmente não passa disso. Você vê aqui, né, um aplicativo bem robusto, né? Acho que a maior aqui deve ter 15, 10 colunas personalizadas. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem vários tipos de relacionamentos. O mais padrão que a gente tem é um para muitos, igual eu falei. Eu tenho uma campanha para muitas ideias diferentes, né? Então é isso aqui que vocês estão vendo aqui, que a gente colocou como relacionamento parental. Por que parental? Parental, talvez você já deve ter ouvido aí, né, de tabela pai, ou também aí de chave primária. É a mesma coisa, tá? O relacionamento parental. Então, o que ele está falando aqui? Esses risquinhos que estão aqui, né? Eles significam que a gente tem um relacionamento que começa aqui de 1, né, para N, né? Ou seja, assim, ó, de 1 para N. Então, a gente tem uma campanha, pode ter para N. Então, faz isso aqui, ó, tá? Basicamente isso aqui que a gente tem um relacionamento. Beleza, aqui embaixo a gente já tem ao contrário, né? A gente fala que é o relacionamento referencial. Mas tudo é a mesma coisa assim, Danilo. Eu tenho um relacionamento parental de campanha para ideia, né? É um relacionamento aqui que a gente pode falar parental, né? Assim. Mas a gente também pode ter um relacionamento referencial ao contrário, né? Aqui, ó. A gente tem um relacionamento referencial ao contrário, tá? Por quê? Porque eu tenho, como eu tenho uma tabela pai aqui, eu também tenho uma tabela filho aqui, ou a gente chama de tabela estrangeira, tá? E é isso que a gente tem aqui, né? E só modificou aqui, porque dependendo da forma que você está lendo o banco de dados, é melhor você falar aqui é uma tabela referencial, aqui é uma tabela parental, mas nada impede se você também mudasse isso e colocasse parental, também daria a mesma coisa. E o interessante que eu quero mostrar para vocês ainda sobre relacionamentos é que dentro do Dataverse for Teams você consegue fazer os relacionamentos muito mais simples, né? No SharePoint, aí você teria que sempre salvar manualmente o ID, né, da sua tabela pai na sua tabela filho, né, parental no relacional aí, né, chave primária na chave estrangeira, né, isso aí, já te explico isso, já tá sabendo, mas dentro do Dataverse for Teams existe uma forma diferente, porque quando você coloca lá, eu já vou voltar lá no Dataverse for Teams, você tem a opção de relacionamento e criar esse relacionamento automaticamente, né, por isso que tá falando aqui, olha só, não sei se está vendo aqui, ó, ID, né? Eu estou salvando o ID, esse ID que está aqui, ó, da campanha, porque que eu já expliquei por que eu estou salvando ID, que é algo único, não vai se repetir. Olha só onde que ele está vindo, olha aqui, ele está vindo dentro aqui, a campanha, né? O ID da campanha está salvo dentro aqui no nosso campo de ideias. Então, fazendo isso, eu consigo buscar todos os
campos, né? Todas as informações que estão interligadas, né? Não preciso ficar fazendo lookups atrás de lookups ali, igual a gente faz no Excel, dentro do SharePoint aqui, é muito mais simples. A gente coloca nome da tabela pai, ponto, nome da tabela filho, ponto, nome da coluna filho que eu quero trazer. Simplesmente isso, né? Você não precisa ficar fazendo vários lookups. E isso, deixa eu mostrar agora para vocês dentro do nosso Dataverse for Teams. Então vamos lá. A gente tem... Então olha só que eu falei para vocês. A gente tem aqui a parte de relações, né? Relações. Aquela tabela que a gente acabou de ver ali. Deixa eu até organizar para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó. Então a gente... Aquela campo que a gente salvou é essa daqui, ó. O interessante dela é que ela é um identificador único, lembra? Essa coluna, ela é uma coluna que vocês estão vendo aqui, ó, tipo padrão, né? Então ela já vem criada aqui. Se eu vim aqui em criar uma nova coluna, né? Eu não tenho uma coluna tipo no padrão. Eu tenho aqui numeração automática, né? Mas não seja um ID, né? Aqui o ID a gente chama de GUID, né? Que seria GUID, que é o identificador global único, tá? Então é algo até mais difícil de você ter algo praticamente zero o risco de você ter a mesma campanha criada, tá? Então identificador único. Então grave isso aqui, tá? Grave isso aqui. E aqui nos nossos relacionamentos, né? Se eu vim aqui, vamos para cima aqui em relações, eu tenho, olha só, como criar uma relação nova. Então se eu clico aqui em relação, olha só, eu falei para vocês que existem alguns tipos, né? A grande maioria é um para muitos. Como eu estou criando na tabela campanha para coluna, para tabela ideias, eu vou usar um para muitos. Mas se eu estivesse fazendo ao contrário, né, da tabela ideias para tabela campanha, seria muitas ideias para uma campanha. Então eu usaria o primeiro, tá? Tanto faz a ordem aqui, se você quer criar lá na tabela, o relacionamento da tabela ideias, ou se quer criar na tabela campanha, tá? Então vou clicar aqui em um para muitos, né? E vou aqui, né, selecionar a tabela, né? A tabela ideia, tá? Eu coloco o nome, né? Olha só, grave isso. Ele cria uma coluna tipo pesquisa. Então, isso que eu queria falar com vocês. Se eu salvar aqui, eu não vou salvar porque esse relacionamento já foi feito. Eu gosto de fazer assim. Talvez quando esse aplicativo foi criado, eles criaram usando, olha só, a coluna tipo pesquisa aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Vim adicionar, procurar aqui, vamos procurar aqui, tipo pesquisa, né? Vou colocar aqui o nome aqui, qualquer. E olha só, ele também pede para fazer a tabela relacionada aqui. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que quando eu faço direto no relacionamento, ele já cria tanto uma coluna dentro da tabela ideias, também da tabela campanha, né? Nos dois. Quando eu faço aqui, não, ele só vai criar na tabela que eu quero pesquisar os dados da outra, né? Então não consigo fazer um vice-versa. Se eu quero no campo ideias trazer mais as campanhas daquela ideia, e se eu tiver na campanha trazer aquela ideia daquela campanha, não posso. Aqui é só ou vai ou fica, né? Tá? Então poderia fazer isso. Então, por isso que eu estou explicando isso, talvez dei até uma volta aqui, mas é bom para você entender aí até a modelagem de dados dentro do Power Apps, tá? Então, esse campo pesquisa, se a gente for vir aqui agora nas tabelas e vir na tabela de ideias, olha só, a gente vai ver aqui dentro, deixa eu pegar aqui por filtrar para ficar mais fácil, pegar um nome aqui, vamos ver nas colunas nossa pesquisa, olha só, quem está aqui é a coluna campanha, né? Ou seja, a campanha. Então, o que acontece? Eu consigo já pesquisar, ver todos os dados da minha campanha aqui diretamente da minha tabela. Então, poder fazer lá dentro do nosso Dataverse, dentro do nosso aplicativo, o nome da tabela, né? Ideias, ponto da tabela campanha, ponto a coluna da tabela campanha. Por exemplo, se eu quero pegar a descrição, eu estou fazendo uma galeria ali com as minhas ideias, né, que eu tive nessa tabela. E aí, embaixo da ideia, eu quero trazer qual a descrição da minha campanha, qual a campanha que é. Eu consigo só fazer, né, o nome da tabela ideia, nome da tabela campanha, ponto, nome da tabela ponto a coluna da minha campanha. Nesse caso seria aí a descrição. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, vou criar uma nova ideia para o segurança do local de trabalho, né? Então vamos lá.
Vou clicar aqui em enviar uma ideia e vou colocar aqui sinalização nos corredores. Colocar fitas com cores diferentes, enfim, né? Impacto 5, respondendo aqui as informações, adicionar anexo, eu vou adicionar aqui uma imagem mesmo, a cover image. Então coloquei essa imagem aqui, né, só para referenciar mesmo, vou adicionar anexo e vou inserir isso aqui agora, eu estou inserindo na tabela ideias, né? Então eu estou dentro da campanha de segurança e adiciono uma ideia aqui dentro, beleza. Então aqui eu já tenho dentro de segurança de trabalho uma ideia, vou adicionar uma outra aqui, rapidinho, instalar corrimão. Pronto, coloquei essa daqui mesmo e vou colocar aqui para submeter. Tá bom. Então, imagina agora que você quer criar uma tabela, né? Uma galeria. E olha só, nessa, por exemplo, essa galeria aqui. E aqui do lado, na galeria, você quer colocar, por exemplo, a descrição da nossa campanha. Qual que é a descrição aí da campanha? É isso aqui, né? Estamos em busca de ideias para tornar o nosso escritório melhor. Então tá, então vou entrar agora aqui na criação desse Teams. Então legal, já estou dentro aqui no ambiente de criação do aplicativo dentro do Teams. Vou clicar aqui em nova tela, criar uma tela em branco e vou aqui nessa tela em branco adicionar uma galeria, né? Adicionei aqui uma galeria. E aqui na galeria, né, vou colocar como minha fonte de dados a nossa tabela ideias, né? Então aqui já apareceu, né, as ideias que tem dentro desse aplicativo. Como na aula anterior a gente removeu, né, a maioria das ideias, não está aparecendo muito. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver melhor. Legal, essas duas primeiras aqui foram que a gente já estava fazendo de exemplo na aula anteriores, né? Mas aqui que a gente acabou de criar, olha só, sinalização dos corredores, está lá o corrimão. Mas eu quero, por exemplo, colocar a informação aqui embaixo de qual campanha que é, né? Aí você, Daniel, tem que fazer um lookup com ID e tudo mais. Não precisa fazer isso dentro do DataVest for Teams. Você fez, né, lógico, primeiro aquela relação que eu te mostrei. Vou clicar aqui, criar um rótulo, tá? Né? Vou colocar aqui embaixo. E aí, lembra que eu falei para vocês, né? A gente vai colocar aqui ponto, né? Dentro da nossa tabela ID, a gente tinha aquela coluna pesquisa, né? Que é a nossa employee campanha. Vamos achar ela aqui. Está como campanha. Beleza. E aqui dentro da campanha, olha só, ela me trouxe um registro. Então eu já estou acessando toda a minha tabela campanha. E aí, se eu der mais um ponto, olha só. Ele me traz todas as colunas da minha campanha, da minha coluna campanha. Então, se eu colocar aqui, ó, descrição, e olha só que legal, trouxe aqui a descrição que a gente está falando. Estamos procurando energia para tornar nosso escritório e local de trabalho melhor, né? Tanto aqui, tanto a outra, né? As outras aqui de cima, né? Como elas são de outras, né, campanhas, está aparecendo diferente. Eu posso também, né, em vez de usar a descrição, usar o nome, né? Campanha.título. Ó, café com alimentação, essa campanha. E aqui as nossas de baixo, olha só que legal. O nome da campanha aqui, segurança no local de trabalho, né? Ó, segurança no local de trabalho. Então vamos finalizar agora mostrando o restante do modelo de dados, a modelagem de dados desse aplicativo. Então, né, a gente já falou aqui, mostramos até o exemplo da campanha com a coluna, com a tabela de ideias, né? E a coluna, a tabela campanha, ela também tem relacionamento aqui com as questões, aquelas questões que você cria a campanha. Qual é o impacto dessa sua ideia? Qual o impacto daquilo e aquilo? Por quê? Porque você pode ter, né, você viu aí, né, na primeira aula que a gente pode adicionar mais questões para a campanha, para o usuário imputar mais informações para você. Então tem um relacionamento aí, né, que uma campanha, né, ela pode ter várias questões, né? Então por isso que esse relacionamento parental, tá? E aí, ainda na campanha, a gente tem aqui, né, as respostas, né? Então, aqui já tem um relacionamento, né, que uma tipo de questão, ela pode ter várias respostas diferentes, porque a gente tem várias ideias diferentes, né? Então, por isso aqui é ao contrário, referencial. Você viu que eu só estou seguindo aqui, né, a leitura, né? A gente está seguindo aqui a modelagem de banco de dados. Então, aqui em cima, né, talvez a tabela que tem mais
conexão com outras tabelas, ideias, né? Porque ela vai armazenar, por exemplo, olha só, aqui as nossas imagens, né? Então a gente sabe que a gente pode colocar mais de uma imagem, inclusive na próxima aula, quando a gente for customizar, a gente vai fazer um exemplo aí para expandir aquela parte ali. Quando a gente vai colocar apenas uma ideia, ele só deixou eu colocar uma foto, né? Aqui não, ele já criou essa tabela imagem aqui para justamente isso. Se você quiser customizar o seu aplicativo, esse aplicativo, eu quero que o usuário coloque 10 fotos ali da ideia dele, né? Porque ele só tá A gente vai aprender na próxima aula a fazer essa customização. E isso é bem interessante, mesmo que você não esteja usando agora, porque a imagem, né? Você tá salvando aqui em Cover Image, né? Porque é só uma imagem mesmo, né? Só uma imagem mesmo que você viu ali, que eu coloquei aquela foto lá do PowerPoint na prática e tudo mais, que você viu que eu coloquei naquela ideia de segurança. É só uma imagem, então não preciso criar uma tabela para isso. Mas por que tem isso aqui? Eu sempre falo para vocês, né? Principalmente para os alunos, principalmente para os alunos lá do curso, que onde a gente tem um módulo lá também de Dataverse completo aí, com outros aplicativos. Eu falo, pessoal, crie o seu aplicativo já pensando na maior escalabilidade possível. Então já deixa pronto aqui uma tabela de imagem, né? Se você quiser aí, no futuro próximo, chega uma nova sprint aí, que você tem que criar um novo requisito de mais de uma ideia. Você já tem uma tabela aqui, já prontinha, já salvando talvez até algumas informações para você, tá? E aí a gente vai aprender na próxima aula a fazer isso aqui. Legal? Além disso, ela tem, né, uma tabela de arquivos, né? Aqui a gente já sabe que ela vai armazenar vários anexos, né? Você já viu aí também na aula anterior que ela pode adicionar vários anexos. Então, esse aqui já está rodando 100%. E por fim, a gente tem aquela tabela, né? Que padrão que já vem lá dentro do nosso Dataverse de usuários, né? Que traz aqui o nome completo, né? Tem outros tipos de colunas ali também, né? Ela está destacada aqui, né? Porque é uma tabela que a gente não cria, né? Ela é uma tabela que já vem ali dentro do Dataverse. Aqui a gente tem tabelas que elas não têm relacionamento com nenhuma outra tabela, que é a de configurações, né? Aqui as configurações, o nome, parâmetros. Aqui vai buscar muitas informações aí do canal, de notificações, se o usuário, né, recebe notificação ou não, né? E informações aqui do display do usuário, né, das informações e de outras configurações aqui, tá? Vai ser legal a próxima aula que a gente vou até te mostrar por que esse aplicativo aí funciona tanto na vertical quanto na horizontal, né? Modelo smartphone e modelo tablet aí e web. Na próxima aula também, além disso, né, como eu falei para vocês, a gente vai falar da nossa customização aqui, né? Para passar de um aplicativo que cria armazenando só uma imagem para ele poder armazenar várias imagens, e além de muita dica de performance nesse aplicativo, tá? Então vai ser uma aula bem completa para você. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não deixe de fazer um check em todos os links aí que eu deixei aí embaixo para vocês, tá? Tem muito conteúdo bacana aí se você quer se especializar em Microsoft Power Apps, né? Documentação desse aplicativo e tudo mais. Você pode estar verificando tudo aqui embaixo. Eu espero aí que você tenha um excelente final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Falou!